Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Um prazer estar novamente aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada. Aliás, ouça a nossa rádio aí sem moderação, tá? Fica tocando o hino 24 horas sem parar. www.falandodecristonaestrada.com. Meus amigos e amigas, lembre de compartilhar esse vídeo, dar o seu like, fazer aí o seu comentário, né? Eu já tinha explicado para vocês sobre as mudanças aí na plataforma. De repente você recebe a notificação, você colocou o sininho, né? Se você não der bola, não assistir nem um pedacinho, depois você não recebe mais. Ah, mas eu não tenho tempo de assistir o vídeo, mais ou menos 30 minutos. Clica lá, assista 30 segundos até 1 minuto e meio. Aí depois você volta quando tiver tempo para assistir o vídeo e compartilhar a palavra de Deus. Aí o YouTube ele vai ver a relevância do trabalho e passa também a indicar para você e também para outras pessoas, tá bom? Se você não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, comigo a minha esposa, a dona Vilma. Hoje nós estamos aqui no pátio, no estacionamento do hotel, América Hotel, aqui na cidade de Buritis, estado de Rondônia. Pois é, estamos longe de casa mais uma vez, estamos a serviço e aproveitamos esse tempinho agora, né? Tá muito sol lá fora, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo aí, mas hoje é feriado de Corpus Christi, então não estou trabalhando, eu vou tirar o dia para poder editar vídeo, fazer uns testes aqui, algumas gravações, colocar em dias também, um estudo maravilhoso que eu estou fazendo. No próximo vídeo eu quero até mostrar alguns livros, né, que eu estou estudando, presente do pastor William e outros que ele me emprestou também, um material que eu estava precisando estudar, né? Então, como alguns são emprestados, eu vou ter mais de 1000 páginas aí para estudar e devolver, né? Quero mandar um abraço especial para o pastor William, para a Graica e para o Henry. O Henry ainda está na barriga da mamãe. Pastor William, ele foi meu pastor na cidade de Rolim de Moura e agora está pastoreando a igreja adventista, né? As igrejas adventistas do sétimo dia, aqui na cidade de Buritis, e nos recepcionou lá na sua casa, ele e a sua esposa Graica. Um abraço, meu irmão, meu pastor, que Deus te abençoe ricamente. Bom, como sempre aqui, ó, em minhas mãos a Bíblia Sagrada, né? Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Nosso manual de estudo tá aqui, Gênesis. Quantas histórias lindas, né? Se você não assistiu nenhum vídeo ainda, depois faça uma pequena maratona, aí você vai ver os vídeos que temos sobre a história, o início de tudo, Gênesis, né? O começo, cada uma mais linda do que a outra. Falamos a respeito da criação, pelo menos 2 vídeos sobre a criação, a queda do homem lá no Jardim do Éden, afetado pelo pecado, enganado por Satanás, né? Nós falamos também de Caim e o seu legado, que não é um legado muito bom e que permanece o legado de Caim ainda hoje, né? Nós temos os filhos de Deus e os filhos dos homens, e às vezes se relacionam e não dá muito certo, né? O dilúvio é essa providência divina, né? Quando o cálice de Deus transborda. Nós vamos falar, já falamos sobre o dilúvio, falamos aqui sobre essa linda história, né, de Noé. Também todas as nações e Babel, a rebeldia do ser humano, né? Novamente a desobediência após o dilúvio, descendentes de Noé aqui, tá? Noé tem a aliança da preservação da vida e a sua descendência vai fazer aqui a Torre de Babel para alcançar o céu, tomar o lugar de Deus, né? As raízes de Abraão, olha, começa aqui o centro do livro de Gênesis, né? Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão, a promessa e o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. E estudamos aí nas lições anteriores Jacó o enganador. Ei, irmão, ei, querida irmã, Jacó o enganador, que história, né? Jacó, ele sabia da profecia que ele seria o primogênito, logo ele seria o líder espiritual da casa, era isso que interessava para ele, não era nem tanto o dinheiro do pai, o primogênito tinha direito, né, à herança em dobro, mas ele era também o líder espiritual da família, e isso é que interessava a Jacó. Agora ele vai fazer coisas aí, né? Ele vai enganar a sua irmã, ele vai comprar a primogenitura de Esaú. Esaú vende, né? Depois reclama, mas ele vendeu esse direito, né? Mas depois ele rouba a bênção do pai, ele engana o pai ali junto com a sua mãe para receber essa bênção, né, do pai. E aí
torna-se Jacó o enganador. E hoje, Jacó Israel. Irmãos e irmãs, Deus, aquele que estava disponível para Abraão, para Jacó, é o mesmo Deus que está disponível para você. Então você vem olhando aqui, né, os nossos ancestrais aqui, e nós estamos vendo a história de Jacó e Israel, né? Das 12 tribos. De Judá vem Jesus, né? Que é dessa linhagem. Judá tem uma história aí também, também não muito boa, né? Uma história, realmente, quando nós olhamos assim, a gente fala, olha, é impossível que o Messias, né, venha, seja da raiz de Judá. E é, tá? E é. Nós vamos ter aí um coração regenerado, alguém que busca o perdão de Deus. Jacó, ele é um exemplo de alguém que luta com Deus para buscar o perdão de Deus. Ele reconhece todo o seu pecado, né? Então nós vamos ver nessa lição, que é a lição número 10, são 13 lições de Gênesis, estamos aí na reta final, nós vamos ver essa transformação de Jacó para Israel. Assim como quando eu dou o meu testemunho, né? A transformação do antigo Vanderlei para o novo Vanderlei. É o que o Evangelho ensina quando nós aceitamos Jesus. Quando nós descemos ao batismo e ali publicamente nós estamos falando para o mundo que nós somos uma nova criatura, lutando sempre para vencer o eu antigo, permitindo que Deus, através do Espírito Santo, é que conduza, é que viva em mim, né? Aliás, a nova aliança tem esse propósito, né? Permitir que Deus escreva na nossa mente, no nosso coração, a sua lei, para que nós não pecamos contra o próprio Deus, e Ele nos dá o Espírito Santo para nós termos forças, né? Para obedecer a Deus por amor, né? Por amor, por gratidão, né? Por compreender que tudo pertence a Ele, que Ele é o Criador, que eu sou mordomo, que eu sou apenas gerente. Jacó, a partir desses próximos vídeos agora, que nós vamos contar para vocês aqui, Jacó é o exemplo disso, alguém que teve um encontro com Deus, né? E foi abençoado por Deus, mas mesmo assim ele vivia um drama pessoal. Mesmo tendo conversado com Deus, ele já tinha tido o sonho da escada, a escada que estava ligando o céu e a terra para resgatar o homem, a escada que João vai dizer, né, no seu evangelho, que é o próprio Jesus que liga o céu à terra para resgatar o próprio homem. Ou seja, é Deus que toma a atitude de salvar você, de salvar a mim, né? E demonstrou isso lá na cruz, sem você, sem que eu também não merecemos, né? Nós não merecíamos isso. Nós não buscamos isso, e ele faz essa oferta para todos aqueles que creem e que aceitam Jesus como Criador, Salvador, e passa então a ser o Senhor de sua vida, né? A história que vamos ver a partir daí é uma história linda, riquíssima em aprendizado da oração, da busca pelo perdão e da bênção de Deus em ação. Então vamos orar, vamos falar com Deus, a gente começar esse bate-papo sobre Jacó, Israel, né? Vamos conversar com Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão pelos pecados, Senhor, perdão pelas nossas falhas, e lhe agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudar a sua palavra, nos revelado a sua vontade. Dê a sua bênção, meu Deus, sobre todas as famílias aqui representadas, e seja conosco hoje e sempre. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus mais uma vez abençoe você, tá? Pega aí a sua Bíblia, como eu falei, ó, a minha Bíblia está aqui e aqui também, né, no meu telefone, e a gente vai então, a partir de agora, né, tá conversando bem devagar a respeito desse tema. Eu, com a minha lição aqui, eu já passei essa lição, né, na minha classe bíblica, né, e eu risquei bastante ela, vocês, né, podem acompanhar aí o quanto eu risco a lição, tá? Eu coloquei que o verso para memorizar é um verso que vem para a gente guardar na cacholinha toda semana, né? Até para decorar mesmo, né? Para refletir, para decorar. Está aqui em Gênesis capítulo 32 e o verso 28, né? E eu coloquei que é uma declaração estranha essa. Aqui já dá para as pessoas levantar muitos questionamentos, né? Mas quando a gente explica, começa a ficar claro, começa a facilitar. E a partir então desse verso faz com que a gente olhe para as pessoas pensando, bom, se eu não conheço essa pessoa, será que essa pessoa pode ser Jesus? Né? Isso é sério, né? Gênesis 32, 28 diz assim, então Deus disse, abrem aspas, seu nome não será mais Jacó,
e sim Israel. Agora veja o detalhe. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Irmãos, lutar com os homens e prevalecer, né? De maneira física, até que é compreensível, né? Agora, lutar com Deus, se os anjos de Deus, poderosos como são, né? Como vem na mente humana, pensa, mas como é que Jacó lutou com Deus, né? Se o homem não consegue nem ver a face de Deus, porque sendo pecaminoso, né? Ele seria derretido, fulminante ali, né? Pela presença, pela glória de Deus. Aqui, a Bíblia está falando, eu não vou colocar o termo técnico da teologia, vou colocar de uma maneira mais popular, é Deus em forma humana. Tá? Nós já vimos isso aqui também na lição anterior, quando Abraão estava ali conversando com a Sara fazendo ali alguns afazeres, né? E aparece 3 homens. E Abraão, com 90 anos, ele dá um pulo, ele salta e corre em direção àqueles 3 homens. E diante de um deles, ele grita Adonai, Adonai, que significa Senhor meu, e se ajoelha diante daquele homem, e o homem aceita essa adoração. Era Jesus, na forma humana, tá? E aqueles 2 anjos estavam junto com Jesus, que tinham vindo ali para cumprir uma missão, e era aquela missão, né, de tirar Ló lá de Sodoma, onde Sodoma e Gomorra foram destruídas ali, né? Então, a Bíblia relata várias vezes que Deus, em figura, em forma humana, se apresenta à humanidade. E foi justamente com Deus em forma humana que Jacó lutou, né? E aqui tem uma expressão idiomática, lutou a noite toda, né? Com o anjo do Senhor, Yahvé, né? Buscando ali a bênção do perdão, a bênção do perdão. Então, queridos, a mão de Deus, a sua fidelidade, as promessas das alianças são reveladas na história familiar de Jacó. Então, vamos olhar com carinho para essa história, porque tem revelações incríveis. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver aqui Jacó voltando para casa. Olha, eu disse que ele tinha ido aí, né, em busca dessa esposa, fugindo de Esaú, mais de 750 quilômetros, né, para encontrar a sua paixão. Né? Agora ele está retornando esse tamanho de distância aí, né? Na cabeça dele, ele tem que enfrentar Esaú, seu irmão, que foi vítima ali da sua traição, gravemente injustiçado, né? Agora, na cabeça dele, o que Esaú faria com ele? Porque Esaú tinha prometido de matar ele, né? Felizmente, em meio ao medo do que estava por vir, o Senhor Deus, Deus dos pais de Jacó, esse Deus, ele apareceu novamente a ele, ali em um incidente que mais tarde seria conhecido como o tempo de angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30, verso 5 ao verso 7, né? Vai se referir isso, citando aí, quando estiver perto da volta de Jesus, nós teremos essa angústia, né? Sem ter a certeza que fomos salvos ou não, se Deus nos ouviu as nossas orações, aceitou os nossos pedidos, né? De que Ele nos abençoasse com o perdão, né? Que apagasse os nossos pecados, mas angústia também por ver os nossos familiares. Aliás, essa angústia eu preguei na igreja, eu passei a lição, né? Sábado passado, na igreja adventista do 7º dia, bairro Bom Jardim, quero mandar um abraço para os irmãos, e eu disse que esta angústia nós já vivemos como pais, esposos, filhos, né? Porque às vezes, quando nós perdemos um ente querido que nós amamos muito, nós ficamos na esperança, uma expectativa que quando soar a trombeta, aquela pessoa vai ressuscitar, né? A gente vai poder abraçar novamente, que a gente vai para o céu e depois a gente retorna para a terra restaurada. Mas fica aquela dúvida, será que essa pessoa alcançou a salvação? Olhando para um filho, né, que às vezes está aí no mundo, né? Olhando para um pai que às vezes não aceitou Jesus, não tem as condutas corretas de um cristão, nós olhamos em nossa volta e às vezes dá essa angústia, e para mim eu chamo isso de angústia de Jacó. E aí temos que pedir para que Deus conforte o nosso coração, que Deus toque no coração dessas pessoas também, né?
para que elas entendam, né, que a felicidade deve ser uma felicidade geral, que todos sejam alcançados. Essa é a vontade de Deus, né? Então, irmãos, naquela noite, Jacó, o enganador, ele torna-se Israel. Então, neste momento que ele tem agora este encontro com Deus, esta luta com Deus, e ele entende que ele foi perdoado por Deus, até aqui então ele tinha feito tudo por conta própria, ele estava lutando de maneira errada, equivocada, ele vai receber agora um novo nome, um novo começo, uma nova história, que vai resultar em uma nação com o seu próprio nome. Imagine aí, né? Uma nação que a partir de então terá o nome Israel, 12 tribos de Israel. Apocalipse cita essas 12 tribos de Israel, que estarão lá com os nomes cravados lá no templo. Então a história dos patriarcas e de sua família, irmãos, é contada nas Escrituras. Para quê? Para mostrar para mim e para você que Deus é fiel em cumprir o que prometeu. E o que ele vai fazer tudo o que prometeu. Mesmo parecendo, né, para nós que o povo faz de tudo para impedir esse cumprimento. Sempre foi assim, né? O povo sempre tem virado as costas para Deus. Tem rejeitado as bênçãos, as promessas, as profecias de Deus, né? Será que hoje mudou alguma coisa, né? Ou será que ainda é a mesma coisa, como antigamente? Então, longe de Labão agora, Jacó, ele teve uma experiência com Deus. Sabendo que seu irmão Esaú estava se aproximando ali, com 400 homens, né? Você deve ler essa história aí, a partir de Gênesis capítulo 32, verso 22 ao verso 31. Gênesis 32, né? Gênesis 32 é incrível essa história, tá? Então, leia isso daí, tá? Leia Gênesis 32, vai falar sobre essa reconciliação, esse encontro, né? Então, Esaú ele estava se aproximando ali com 400 homens, Gênesis 32, verso 6. E o que Jacó, o enganador, fez? Até aqui ele é Jacó, o enganador ainda, né? Ele orou. Ele orou fervorosamente ao Senhor e fez uma declaração incrível. Irmãos, o poder da oração novamente. Eu falei isso no vídeo anterior. O poder da oração. Querido papai, querida mamãe, queridos filhos, orem, contem para Deus, abra o seu coração para Deus. A oração tem muito poder. Olha essa oração, ele diz: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Gênesis 32, 10. Irmãos, esta passagem ela é riquíssima. Aqui é o homem Jacó reconhecendo a sua indignidade. Mas ao mesmo tempo que ele reconhece que é indigno porque ele é um pecador, que ele havia traído seu irmão, que ele havia enganado seu pai, ele reconhece, assim como nós devemos reconhecer, que todo pecado dirigido a alguém é dirigido ao próprio Deus, porque todos são criaturas de Deus. Não importa se o seu pecado seja contra o cristão ou contra o não cristão. Pecado contra o ser humano é um pecado contra Deus. E eu tenho que reconhecer que eu não mereço essa graça, por melhor que seja a minha obra, eu ainda sou um pecador. Eu preciso de Jesus, eu sou indigno de todas as misericórdias, de todas as bênçãos. Agora tem mais, né? Ele diz: eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Quando ele estava indo para encontrar Raquel, indo lá para a casa de Labão, ele tem um sonho, aquela escada. Aquela escada, João diz que ela representa Jesus, o único meio de ligar o céu e a terra para resgatar o ser humano pecador. E ele fala: agora eu sei que eu posso, né? Porque quem toma a atitude de salvar o ser humano é o próprio Deus. É o próprio Deus. E Deus, ele já tomou essa atitude desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Tem a promessa que o Filho viria para esmagar a cabeça da serpente, mas que não seria de graça, ele seria ferido no calcanhar. E esse filho é Jesus. Esse filho é Jesus. Meus queridos irmãos, só Jesus pode resgatar o ser humano caído, o ser humano pecador. E quando ele reconhece isso, ele vai fazer uma promessa lá, né? Ele fala: olha, se o Senhor me abençoar, me livrar da maldade dos seres humanos, me livrar do meu irmão, da ira do meu irmão,
me abençoar nesta terra que eu estou indo, eu devolverei a Deus o dízimo, que é a 10ª parte, reconhecendo, né, ali as bênçãos de Deus, que eu não mereço, mas que Ele me dá, que tudo pertence a Ele e eu estou gerenciando para Ele. Eu estou devolvendo para Ele como gratidão, não por obrigação. Então, os primeiros 7 anos ali na casa de Labão passou rápido, né? Ele estava no anseio ali da esposa, da mulher amada. Agora, os outros 7 anos, a Bíblia diz que foi angustiosos. Mas mesmo assim, né? Então lembra que na noite do casamento não foi a mulher amada que ele queria que foi para a cama, né? Foi Lia. E ele foi enganado por Labão, por isso que no vídeo anterior nós falamos que o enganador foi enganado, né? E agora ele fica mais 7 anos para pagar o dote da mulher amada e Deus o abençoa. Aí na casa de Labão ele vai ter os 11 dos 12 filhos que irão compor Israel, as 12 tribos. E Deus abençoou ele não só com uma bela família, ancestrais de Jesus, né? Mas também com bens. Onde ele colocava a mão, prosperava, né? Onde ele colocava a mão, prosperava. Viu aí? Que coisa linda. Então ele reconhece que ele era indigno também da fidelidade que Deus estava tendo com ele até aquele momento. Então, Jacó, na verdade, estava entendendo melhor o que se tratava a graça. Muitos de nós pregamos sobre graça, vivemos sobre a graça, mas não reconhecemos a graça de Deus. Que somos indignos. Às vezes nos achamos bons demais e por ser bons demais, merecemos a graça. Não. Nós não merecemos a graça, tá? Nós não merecemos, nós somos indignos. Então, a história vai contar da resposta de Deus, como é que Deus respondeu Jacó. Leia você Gênesis 32, do verso 22 a 31, e Oséias, né, capítulo 12, do verso 3 e o verso 4. Eu até deixei Oséias aqui. Verso 3 diz assim: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua idade varonil lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe fez súplicas em Betel. O achou e ali falou Deus com ele. Irmãos, o resultado da oração, né? Ele se jogou nos pés do Senhor, ele orou, né? Abriu o seu coração e ali Deus falou com ele. Então, Jacó ele estava angustiado. Após fazer o que podia para proteger sua família, ele acampou ali para passar a noite. De repente foi atacado por, abre aspas, né? Um homem. Gênesis 32, verso 24. Esse termo pode ter conotações especiais, evocando ali a presença divina. Esse termo é usado lá em Isaías 53, verso 3, falando da presença divina. Daniel usou esse termo para se referir ao sacerdote celestial Miguel, lá em Daniel 10:5, né? E essa palavra foi usada também por Josué para descrever o príncipe do exército do Senhor, a quem ele chamou pelo próprio nome do Senhor, Iavé, o Deus da aliança, né? Josué capítulo 5, do verso 13 ao verso 15. Agora, em meio à luta, deve ter se tornado óbvio para Jacó que estava lutando com o próprio Deus. A palavra revela isso, né? Não o deixarei ir se você não me abençoar. Palavra de Jacó, ele falou, olha, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Gênesis 32, 26. No entanto, irmãos, o seu apego fervoroso a Deus e sua recusa em deixá-lo ir, né? Também tem outra revelação. Uma revelação ardente do desejo de perdão e o desejo de estar bem com Deus. Será que nós estamos buscando realmente o perdão dos nossos pecados? Será o quanto nós queremos, né? É hora de pôr um medidor aí também nessa vontade de ser perdoado, né? E que Deus perdoe o nosso pecado é dizer também que Deus nos ajude a não repetir o pecado. Tem muito pecado que tem nome, tem cheiro, tem cor, pecado que é palpável, né? E muitos desses pecados, que também pode ter formas humanas, nós pedimos que Deus perdoa o nosso pecado porque cometemos, mas não temos a coragem de pedir que Deus tire de nós esse pecado, que Ele afaste de nós esse pecado. Seria pedir que Deus afaste de nós essa pessoa que nos faz pecar, que afaste de nós essa bebida que nos faz pecar, essa comida, né? Esse objeto que nos faz pecar, né? Porque nós temos que ter o desejo também de estar bem com Deus, de ter esse relacionamento com Deus.
O Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 160, ela diz: o erro que determina o pecado de Jacó a obter pela fraude a primogenitura estava agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara, pelos seus próprios esforços, efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e da maneira dele. Irmãos, aqui é uma outra revelação fantástica, né? A mãe sabia, provavelmente teria falado já com eles, né? Que a profecia dizia que aquele que saiu primeiro ia servir aquele que saiu depois. O mais velho serviria o mais moço. A primogenitura iria cair nos braços realmente de Jacó. Era uma profecia de Deus. E eles tentaram apressar a profecia, como Abraão e Sara, envolvendo Agar com o nascimento de Ismael. Ismael, filho de Abraão, mas não é o filho da promessa. Isaque é o filho da promessa. Parece que estava tardando e as pessoas, ao tardar a profecia, querem resolver à sua maneira. Tem muita gente, por exemplo, que há uma profecia bíblica que diz que Jesus irá voltar. Ao tocar a trombeta, ao ressoar da trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz Paulo. Depois nós, os vivos em Cristo, seremos transformados, glorificados e teremos um encontro com Ele nos ares. É uma profecia bíblica que eu confio, que eu acredito. Talvez não aconteça na minha geração, mas eu sei que quando tocar a trombeta eu quero acordar. Se eu estiver vivo, eu quero ser transformado e glorificado. E eu acredito. Tem muita gente que acredita nessa profecia, mas tem muitos que estão deixando de acreditar, fazendo aquela pergunta: por que Deus ainda não veio? Por que está tardando? Por que está demorando? Não, o relógio de Deus não é o meu e não é o seu relógio, é o tempo de Deus. Não tem como acelerar o processo. Aceite. E aqui é aceite que dói menos, né? Viva cada dia como se Cristo fosse voltar agora. E vive preparado como se Cristo fosse voltar daqui a alguns anos, né? Porque você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar da sua casa, administrar os seus bens, administrar a sua família da melhor maneira possível como cristão, como sacerdote de Cristo, como representante de Cristo na terra. Mas preparado, e assim eu posso dizer espiritualmente, né? Preparado em comunhão com Deus e comunhão com as outras pessoas, como se Cristo estivesse voltando agora. Então, queridos, a evidência de que ele havia sido perdoado foi a mudança do nome, né? A mudança do nome. De uma lembrança do seu pecado para uma celebração de vitória. Seu nome, disse o anjo, não será mais Jacó, o enganador, e sim Israel. Porque você lutou com Deus e você lutou com os homens e prevaleceu. Você lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceu. E agora você não vai ser mais Jacó, o enganador. Você será Israel. Que bênção, né? Que maravilha, né? Como é bom pertencer a essa família Israel espiritual. Como é bom ser tratado como filho e filha de Deus, príncipe e princesas do grande rei, criador do universo. Como é bom participar dessa família. Que você possa ter compreendido que o mesmo Deus de Jacó está disponível para você. A mesma oferta está disponível para você. Reconhecendo os seus pecados, a nossa indignidade, nós podemos se aproximar de Deus, rasgar o nosso coração, contar para Ele das nossas dificuldades, confessar e pedir uma mudança genuína de vida. Uma mudança genuína do significado da sua existência, do seu nome. Eu lembro, né, de Augustinho de Hipona, né, tem uma passagem que eu já usei no sermão, então deve estar num dos nossos vídeos, né? Ele, vindo por uma estrada, ele viu uma moça bonita que ele conhecia no passado, e quando a moça vai se aproximando dele com um olhar meio sedutor, ela fala: Augustinho,
sou eu, fulana. E ele fala, prazer, mas eu não sou mais o mesmo. Né? Então, irmãos, é muito bom quando as pessoas olham para você e nem te faz a proposta do pecado porque sabe que você não é mais o mesmo. Né? Não estou dizendo que você tem que ser aquele diferentão que não se relaciona com as pessoas, não. Nós estamos falando aqui da barganha com o pecado, da aceitação do pecado, né? Os meus amigos, por exemplo, a respeito de coisas pequenas, como pequena entre aspas, né? Bebida alcoólica. Eu convivo com todos, eu amo todos, e eles provavelmente me amam, né? Me respeitam, né? Mas boa parte, a maioria deles já não me oferece bebida alcoólica, porque sabe que eu não sou mais o mesmo beberrão que eu era no passado. Né? Então já não me fazem mais esta oferta. As festas, né? Que a gente chama de festas populares, né? Que a gente frequentava no passado, os meus amigos e amigas, sabendo desta mudança, desse encontro que eu tive com Deus, como Jacó teve esse encontro com Deus, também já não me convidam mais para esse tipo de festa. Aliás, nem para os trabalhos, né, que eu fazia nessas festas, eu já não sou mais convidado. Nem para gravar, irmãos. Olha, eu lembro que um dia eu estava na igreja e eu tenho um amigo que eu considero como irmão, e ele trabalha com eventos, né? Ele trabalha com essas festas de forró. E eu gravava antes para eles, né? E quando a gente ia gravar, além de convidar para as pessoas ir para esse forró, sempre tinha lá a promoção de bebida, né? Tanta cerveja por tantos reais, combo de vodka, mais energético, mais gelo, né? A noite da sensualidade, a noite da saia curta, essas coisas. E vinha e eu gravava. E aí eu já estava na igreja. E um belo sábado, eu estou já na igreja, na nave da igreja, e eu ouço aquela voz. Um carro de som, né, vindo, e eu tinha carro de som também, né? Então, vinha este carro de som ouvindo a minha voz, fazendo este convite para as pessoas irem a essa localidade, neste evento, participar dessas coisas. E ali eu falei com Deus, falei, Senhor, me perdoa. O que Jacó fez aqui. Me perdoa. Reconheço que eu estou errado, né? Mas é a sua profissão. Sim, mas a minha profissão não pode ser usada para o mal, para levar as pessoas ao pecado, né? Eu acabei de gravar, antes de fazer esse vídeo, eu acabei de fazer 2 gravações para os irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém, lá em Rolim de Moura. Uma igreja do bairro Cidade Alta e a outra igreja lá do bairro Beira Rio. Eles vão estar com um evento hoje, né? Um culto com um irmão que vem de fora hoje, quinta-feira. E amanhã, sexta-feira, eles vão ter um outro trabalho também, um outro culto, né, importante para eles, mas vai estar sendo pregada ali a palavra de Deus e eu gravei para a igreja. Mas nesse dia eu fiquei envergonhado diante da igreja, envergonhado diante de Deus. E aí eu falei, olha, eu não gravo mais. E expliquei para ele, né, que eu não gravaria mais. Hoje são só aqueles que não me conhecem que ainda oferecem, né, um tipo de trabalho desse para que eu grave. Perceberam, então? Que nós podemos sim conviver. Não deixei de ser amigo desse rapaz, né? Esse promotor de eventos. A gente é amigo, considero ele como irmão. Devo muitos favores a ele, né? Considero mesmo, tá? Mas ele compreendeu, né? E muitos outros amigos depois vêm falar, olha, teve um evento lá em casa, assim, mas eu nem te convidei porque eu sei que você não participa. É disso que eu estou falando, tá? Não é para ser o diferentão estranho de tudo, não, né? Você tem que ter esse bom relacionamento, mas em relação àquilo que a Bíblia chama de pecado, nós devemos se abster, tá bom? Bom, vamos continuar na próxima lição, né? Vamos continuar estudando aí a palavra de Deus na próxima lição. Quero agradecer a todos vocês. Vamos orar para fechar. No próximo vídeo a gente continua falando aí sobre Jacó e Israel. Aquele encontro, né? Que ele estava ansioso ali com medo dele com o seu irmão. Será que o seu irmão vai perdoar? No próximo vídeo. Querido Deus, amado Pai, perdoa mais uma vez os nossos pecados e as nossas falhas e nos ajude, meu Pai, a vencer o mal. Somos indignos diante de Ti, mas através de Jesus nós buscamos essa bênção que é a bênção da graça, que é a bênção da salvação, que é a bênção da remissão e do perdão dos nossos pecados. Que nos ajude a vencer o mal, que nos ajude a vencer o pecado que há em cada um de nós. Querido Deus, nos proteja, cuide de nós, abençoe cada família aqui representada, dê a sua bênção, meu Pai.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, tá? Você e toda a sua família. Pense nisso, um forte abraço e até o próximo vídeo.